Bom, pessoal, estamos aqui com a nossa página. Eu vou deixar essa capitular por último, tá? Esse tipo de letra se chama capitular, tá certo? Eu vou deixar ela por último porque, assim, eu vou precisar fazê-la com mais cuidado e eu vou testar e talvez eu precise limpar alguns dos bicos de pena antes de passar para ela, tá? Eu acredito que eu estava assistindo a gravação que eu fiz das outras coisas e eu achei que o bico de pena tava meio rombudo, cara. Ele tava muito grosso, mas ele não está. É porque quando você dá um close, ele tá tão de pertinho que dá a sensação que o traço tá muito grosso. Mas aqui da visão normal, eu posso dizer que não, que tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. Eu vou adicionar alguns detalhes aqui. Porque isso aqui é. Como é que posso dizer, meu Deus? Eu ia dizer uma coisa importante, terminei esquecendo. Sobre a espessura do. Ah, porque quando eu for imprimir, eu vou precisar reduzir, certo? Então não adianta também estar muito fino, porque quando eu for reduzir, ele pode desaparecer. Então se tiver muito fininho, também não é legal, tá? Tem que ter um equilíbrio. E eu acho que esse bico de pena, ele tá bem equilibrado. Às vezes ele deixa um traço muito grosso, assim, muito gordo. Em algumas situações aqui, ó, tá vendo? Derramou um pouco mais de tinta do que o normal. Mas em geral ele tá funcionando bem, é um bico de pena novo. Vamos continuar com ele aqui, tá? Espero que esteja tudo legal, tudo funcionando bem. Se o contraste, se tiver parecendo muito escuro, vocês me avisam que eu ajeito esse contraste. Talvez eu ajuste. Eita. Talvez eu ajuste isso no próximo. Quando for editar, tá? Eu tava fazendo lives. Eu tava fazendo lives. Mas a live ela tem alguns problemas. Alguns problemas técnicos, tá? Qual o problema principal da live? É a qualidade da imagem. Porque quando você está fazendo o streaming, quando você está fazendo a live, é, há uma questão de processamento do tanto processamento do vídeo, né, da placa de vídeo, há uma parte do processamento do próprio processador, da memória RAM, que tem que ser dividido para poder fazer a transmissão. Tem a parte da banda da internet também, que ela é consumida. Então, assim, apesar de eu ter internet que eu ligo ela pelo cabo, né? A internet do computador ela é ligada pelo cabo. E eu tenho que desligar o Wi-Fi do computador, do celular, sabe? Tem que separar a banda. Então, se a internet tiver oscilação, se tiver não que tenha conflito de hardware, mas assim, há um uso diferente do hardware, né? Então, há uma forçada muito maior do computador e o uso da internet também ela vai consumir do computador, né, da memória do computador, o uso e a transmissão ao vivo, tá? Então é um gasto maior do poder de processamento do computador e há uma limitação da banda da internet. Aí o que que acontece? Quando isso acontece, levando em conta essas variáveis,
há uma tendência de que haja uma inconstância na qualidade da imagem. Então a imagem às vezes pode ficar melhor, às vezes pode ficar pior. Então pode ter picos em que a qualidade da imagem fica ruim, tá? Por causa de alguma questão de processamento, por causa de servidor, sei lá o que, tá? Então são muitas variáveis aí, várias variáveis em questão que nem sempre a transmissão ela dá a garantia de que a qualidade da imagem seja boa, tá? Então justamente por isso eu estou dizendo, não, vou gravar, porque aí eu garanto a qualidade da imagem. Garanto a qualidade da imagem. Se der problema no foco, eu posso pausar e ajustar o foco. Bem que eu tô gravando tudo numa lapada só, né? Porque eu já sou acostumado a fazer live. Entendeu? Já sou acostumado a fazer live. Então, é. Eu vou seguindo com esses detalhes. Eita, que esse fio. Esse fio da webcam tá meio para baixo. Eu não quero mexer nele porque às vezes dá mau contato. É tudo muito delicado. Sabe? Tudo muito cheio de. Pra que isso? Hum, a gente pode puxar um papo, uma conversa aqui. Esse vídeo eu não tenho a intenção de fazer ele muito longo, não, tá? Porque já tá meio tarde. Eu tô gravando ele no mesmo dia que eu já gravei um vídeo de mais de 1 hora. E já tá meio tarde, eu preciso ajeitar o meu horário de sono. Deixa eu pensar em um assunto legal pra gente conversar. Misticismo, narcisismo. Eu tava pesquisando sobre narcisismo, cara. É incrível, meu irmão. É um tema fascinante. Eu tava pesquisando a proporção de pessoas que são ou narcisistas, ou tem borderline, ou tem alguma psicopatia, algum transtorno desse de personalidade. Esses transtornos em que você não tem empatia e que você é extremamente manipulador, tá? E eu vi, cara, que é uma proporção absurda, cara. Me deu medo. Parece mais de 1% das pessoas do mundo inteiro são assim. 1% é muita gente com esse problema. Estamos cercados de pessoas que podem ser potenciais desgraças para sua vida inteira, mano. Então tome cuidado, meu jovem. Preste atenção. Preste atenção nas suas companhias. Uma coisa importante quando você tiver com alguém alguém, preste atenção aos sinais, cara. Se essa pessoa faz brincadeiras para lhe desmoralizar, preste atenção, cara. Preste atenção nas brincadeiras, sabe? Muitas vezes os abusos psicológicos, eles vêm nessa embalagem de brincadeira. Então, se a pessoa brinca com você e a brincadeira que ela faz com você lhe causa uma sensação ruim de você se sentir mal, de você se sentir desmoralizado, desvalorizado, ameaçado. Brincadeiras de ameaça são muito clássicas, sabe? Tipo, eu vou te matar. Vou arrancar seu couro. Isso é uma brincadeira. Mas depende da forma como ela é feita, pode ser uma forma de manipulação, pode ser uma forma de ameaça, tá?
Essas brincadeiras é, humilhantes que menosprezam você, sabe? Quando a pessoa se coloca num pedestal como se fosse melhor do que você, tudo isso são sinais e é uma fronteira muito tênue entre a brincadeira e o abuso psicológico. É uma fronteira muito tênue, tá? E você precisa aprender a distinguir. Uma das formas de você distinguir se alguém está fazendo abuso psicológico ou tá só de boas tirando onda. De boa tirando onda já é uma coisa questionável, né? Que a pessoa se divertir com algo que faz você se sentir mal, pra mim já é algo questionável. É sinal de ou maturidade ou imaturidade, perdão. É um sinal de ou a pessoa é imatura, boba, ou a pessoa é meio sádica mesmo, sabe? Desrespeitosa, sádica, entendeu? Tá rindo da sua dor, tá? Eu acho que a cultura do bullying, cara, a cultura do bullying, ela é clássica desse tipo de perfil, entendeu? Eu nunca gostei de bullying, cara. Apesar de que eu já tive minha parcela de culpa na vida, já fiz besteira, sabe? Já fiz brincadeiras chatas, fiz. Mas chegou um ponto, cara, que eu passei a me sentir mal, entendeu? Passei a me questionar e passei a me sentir mal pelas brincadeiras, sabe? Então existe uma fronteira tênue entre você fazer uma brincadeira e você cometer abuso psicológico. Eu não tô dizendo que é a mesma coisa, tá? Nem toda brincadeira é um abuso. Mas se a sua brincadeira. Pare pra refletir comigo, cara. Pare pra pensar junto com. Vamos entrar em uma jornada reflexiva aqui, breve, sobre esse assunto. Eu acho que é muito importante, tá? Se você faz uma brincadeira que você sabe que o outro não gosta, que você sabe que o outro se sente mal, você está consciente de que o outro vai se sentir mal, que o outro vai ficar chateado, e você está causando dor emocional no outro. Você sabe disso, você tem consciência. E isso é uma coisa que lhe diverte. Tipo, você vai se divertir porque o outro, tipo assim, a fonte da sua diversão, ela é justamente ver o outro ficar mal. O que é isso, cara? É um tipo de sadismo. Você ri, você se diverte com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Principalmente se esse outro pede pra você parar, tipo, você diz assim: "Olha, fulano, eu não gosto dessa brincadeira. Essa brincadeira é chata, essa brincadeira me incomoda". Quando a pessoa diz isso, e mesmo assim você continua, aí é abuso psicológico. Aí eu considero abuso psicológico, porque você sabe que a pessoa tá mal. Você sabe que a pessoa tá mal. Então eu tive esse problema muito em um relacionamento que eu tive. Cara, a mulher
É, eu chegava pra ela e dizia, fulana, é, chamar de Débora, né? Eu chegava e dizia, Débora, é, eu não gosto dessa brincadeira. Isso é chato. Eu me sinto incomodado. Ou então eu me sinto ameaçado. E ela dizia, tá, beleza. E aí, quando ia no outro dia, ela fazia a mesma coisa. E depois fazia a mesma coisa. E aí eu ficava chateado de novo. Falava de novo. E ela dizia, tá, desculpa, tudo bem. E aí, depois de alguns meses, depois de, sei lá, um tempo, ela fazia de novo. E ela fazia de novo. Até eu reclamar de novo e ela parar. Aí depois ela voltava. Aí eu dizia, não é possível. Já faz anos. Eita, eu derramei um negócio aqui. Isso eu devia estar falando sobre esse assunto. Chato do caralho. Ai, mas é minha vida, né? E é o que eu tô falando porque eu quero dar um alerta pra vocês, cara. Isso é importante. Porque assim, eu sofri muito na vida. Eu teimei. Eu não quis aceitar os sinais, sabe? Eu não quis aceitar que era uma coisa assim. E aí eu teimei, não, vamos fazer dar certo, blá, 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 blá. Mas enfim, aí ela fazia essa brincadeira, era um negócio cíclico, cara. Aí ela parava, aí depois voltava, depois de um tempo. Aí fazia devagar, fazia de leve até eu reclamar, e ela parava, dava um tempo, depois fazia de novo. Até o momento que eu cheguei, eu disse: não é possível, Débora. Você sabe, eu já falei pra você várias vezes, por que você continua? Ah, porque eu sou distraída. Hum, distraída não, ou você é retardada mental. Eu não disse isso, eu deveria ter dito. Deveria ter dito. Distraída não. Ou você é retardada mental, ou você é uma sádica. Deveria ter falado isso. Mas bom, não terminei me separando, né? Mas são coisas muito sutis, cara. Muitas vezes você não percebe. Então, se uma brincadeira lhe intimida, se uma brincadeira lhe faz se sentir ameaçado, acuado, né? Uma brincadeira de ameaça, no caso. Tipo, eu vou te matar, eu vou te matar. Eu vou te matar enquanto você está dormindo. Eu vou te matar, sei lá. Vou arrancar o seu coração com a colher. Eu vou jogar água quente no seu ouvido enquanto você estiver dormindo. Vou enfiar um prego no. Vou enfiar um espeto no seu ouvido enquanto você estiver dormindo. Sabe? Então, isso não é brincadeira, cara. Isso é ameaça. Ameaça de morte. Então, assim, quando você pede para uma pessoa parar de brincar e a pessoa não para de brincar porque ela acha que é mais importante ela se divertir com o seu sofrimento do que você parar de sofrer, então isso é abuso psicológico, cara. Isso acabe seu casamento, meu irmão. Se separe, tá de brincadeira. A pessoa não quer parar de brincar, sabe que você sofre. E mesmo assim quer continuar brincando, isso é pra acabar casamento, porra. E as pessoas, infelizmente, elas toleram esse tipo de coisa por 1 milhão de motivos. Um dos motivos é achar que pode consertar. Um dos motivos é perdoar, ter paciência. Aquela coisa que a gente falou da religião. A religião, cara, pode ser uma coisa maravilhosa, pode transformar a vida da pessoa para o bem,
Mas a religião também pode ser uma coisa péssima. A religião também pode ser a razão da infelicidade da pessoa. Por quê? Porque a religião, ela pode tornar a pessoa vulnerável a ser abusada, cara. Pode tornar a pessoa vulnerável e tolerante, não só vulnerável, vulnerável no sentido de a pessoa pode se tornar tolerante a abusos, entendeu? A pessoa fica tolerante a abusos, cara. Sabe? A religião pode ser a pior coisa na vida da pessoa. Porque se você tem uma religião que é a coisa mais sagrada do mundo, o Filho de Deus na Terra, o seu grande guia espiritual, tá? Ele chega e diz assim: se alguém bater no seu rosto, dê a outra face. Ótimo, lindo, belíssimo ensinamento. Agora, se você tem uma pessoa do seu lado que pratica violência com você, seja violência física ou violência psicológica, e você é cristão pé da letra, o que você vai fazer? Você vai dizer: ah, Deus mandou eu perdoar, então vou perdoar. Não importa a violência que eu sofra, eu tenho que perdoar o meu violentador, eu tenho que perdoar o meu agressor, porque Deus quer que eu seja perfeito, Deus quer que eu seja puro e perdoe o meu agressor. E aí você perdoa o agressor e a pessoa não tem nada de errado. O que tá errado tá em você. Então, se você sente raiva, se você sente angústia, se você sente desejo de vingança, você está sendo fraco. A verdadeira força, a verdadeira santidade é você perdoar o seu agressor, é você dar outra face. Torna você uma vítima perfeita de abuso, cara. Então presta muita atenção, meu irmão, nessas doutrinas aí, tá? Dar outra face nem sempre é correto. Outra coisa que eu vi na Bíblia foi bem complicado pra mim. E dizia o seguinte, cara: perdoar nunca é errado, nunca. Você tem que perdoar sempre. Você tem que perdoar, você tem que perdoar, não é nem a pessoa que tem que pedir perdão. Você tem que perdoar direto, automaticamente. Jesus perdoou até quem estava crucificando ele, meu irmão, porque você não vai perdoar quem fez uma sacanagem com você, quem fez uma mentira, quem deu um descuido, sabe? Quem lhe roubou, quem mentiu para você. Por que você não vai perdoar quem mentiu para você, sua mulher, seu marido, quem lhe traiu, quem traiu sua confiança? Perdoa e segue em frente, cara. Aí você vai, perdoa e a pessoa continua fazendo as merdas com você. Continua ali usando de capacho. Entendeu? Porque é perigoso esse negócio de dar outra face. Porque você se torna uma vítima eterna. Então, muito cuidado com a religião. Ela pode ser boa? Pode. Mas ela pode ser uma desgraça na sua vida, tá? Você tem que medir muito bem, ter muito zelo, muita consciência. E eu sou uma pessoa espiritualista, eu sou cristão, sabe? Mas eu entendi que se você sempre perdoar, se você amar os seus inimigos, se você fazer o bem a quem lhe atormenta, que isso tem na Bíblia também. Fazei o bem àqueles que lhe atormentam. Porra, meu irmão, se você tá, com todo respeito ao palavreado, se você tá num relacionamento em que a pessoa
lhe engana, lhe sacaneia, lhe trai, lhe causa sofrimento. O que é que você vai fazer? Vai fazer o bem a ela. Você vai fazer o bem, fazei o bem a quem lhe atormenta. Redobre os seus carinhos, os seus cuidados. Não é isso que diziam para as esposas tradicionais que tinha nas revistas? Se o seu marido está traindo você, não confronte, muito pelo contrário, redobre os seus carinhos, redobre os seus cuidados, faça uma refeição especial, sabe? É esse o prêmio, cara, de quem trai. Dentro dessa lógica, o que você tem que fazer é o mal, cara. Você tem que fazer o mal, porque a pessoa vai fazer o bem se você fazer o mal a ela. Entendeu? Então isso aí, meu irmão, é uma ferramenta de controle psicológico, pô. O que que acontece? Se você tem uma pessoa normal que vai sentir gratidão por você, que vai ter consciência, não sei o que lá, aí é uma coisa. Mas se você der o azar de estar com uma pessoa narcisista, de estar com uma pessoa manipuladora, ela vai usar isso contra você, meu jovem. Vai usar isso contra você, cidadão, cidadã. Vai usar isso contra você. Preste atenção. Você é bonzinho? Seja bom, mas seja bom pra quem merece, cara. Seja bom, não seja otário, não, nem seja idiota, não. Você ser bom e você ser idiota, você ser otário, são duas coisas muito diferentes, sabe? O bem só vale a pena você fazer o bem pra quem realmente é digno de receber esse bem. Se a pessoa não for digna, ela não merece. Infelizmente é isso, cara. Se você tem uma filosofia de fazer o bem sem olhar quem, você vai terminar fazendo bem a alguma pessoa que seja manipuladora, alguma pessoa que seja narcisista, alguma pessoa que tenha uma psicopatia, sei lá, alguma distorção dessa aí de personalidade. Aí você vai fazer o bem a essa pessoa vai dizer: opa, esse daí é dos bons. Pessoas manipuladoras conhecem, pô. Conhecem pessoas que são empáticas. O nome disso é empatia, sabe? É justamente o que eles não têm. Quando você é uma pessoa empática, aí você entra no radar, meu irmão. Você é o tipo de pessoa ideal. Você vai sentir pena. Você vai chorar pela coitadinha, pelo coitadinho. Oh, meu Deus, coitado. Tá numa situação tão difícil, bichinha. Bichinho, tá numa situação tão difícil, coitado. Enquanto isso, a outra pessoa tá lá, só recebendo, só querendo que você seja um escravo, sabe? Enquanto isso, a pessoa não tá nem aí pra você. Enquanto você tá chorando por ela, com pena, a pessoa tá só planejando como é que vai poder sugar de você o máximo durante a vida. É bronca, meu irmão. E tem muita gente narcisista manipuladora nesse mundo. Abra o olho. Abre o olho, meu jovem. Abra o olho. Eu, depois de tudo que eu sofri, eu poderia virar Red Pill. Porque, vou te contar, cara. Passei maus bocados na mão de uma mulher. Mas eu jamais vou virar Red Pill. Sabe por quê? Porque eu vejo que o problema não é você ser mulher.
O problema é você ser uma pessoa sem empatia, cara. Você ser uma pessoa desumana. Isso não é questão de gênero. Isso é uma questão de personalidade mesmo, tá? Não é questão de gênero. Se é homem, se é mulher, tanto faz, meu irmão. A pessoa pode ser horrível do mesmo jeito, sabe? Por isso que eu acho que Red Pill é um bando de idiota. E fica, ai, porque mulher é manipulador. E homem não é manipulador também, não, é? Oxi. Tanto homem quanto mulher podem ser coisas horríveis. Não é uma questão de gênero, é uma questão do que tem dentro do coração, questão da alma. Pessoas narcisistas não têm alma, cara, são cascas vazias. São como se fossem hollows, cara. São como se fossem pessoas com um vazio interno tão grande, uma coisa tão distorcida, patética, horrível e quebrada por dentro, que elas precisam criar uma máscara para poder se apresentar na sociedade, porque elas não têm coragem de mostrar o verdadeiro rosto. Elas não têm coragem de mostrar a verdadeira face delas, porque é uma coisa distorcida, é uma coisa feia, horrível, sabe? Tem que criar um falso eu para poder se mostrarem, sabe? Nada pessoal, nada contra, tudo nada contra, nada a favor. Não, eu tô falando assim de uma maneira meio é, talvez muito severa, muito assertiva, mas é porque eu comi o pão que o diabo amassou, cara. Sabe, você dá tudo para uma pessoa e a pessoa só quer o seu mal em troca. É muito difícil, sabe? Muito difícil essa questão de relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter cuidado daqui para frente, que honestamente eu naturalmente sou uma pessoa que gosto de servir, gosto de ajudar, gosto de fazer o bem, eu me sinto bem com isso. Faz parte da minha natureza. Eu acho que eu daria um bom médico, sabe? Bombeiro, essas coisas assim, sabe? Que eu gosto realmente de ajudar. Acho que é por isso que eu sou um bom professor também, né? Não sou eu que estou dizendo isso, não. São meus alunos, os pais dos meus alunos que testemunham isso, né? Que eu sou um bom professor. Para ser um bom professor, basta ser eu mesmo, né? Não precisei de nenhum trabalho extra de personalidade, vamos dizer assim, né? Eu não preciso forçar nada, basta ser quem eu sou naturalmente, que eu vou estar lá junto do aluno, da aluna, para no melhor interesse de ajudá-lo, de ajudar o melhor possível com os pais, né? Os problemas que os pais trazem também. Eu procuro sempre ouvir, sempre dar apoio, ajudar e dar toda a atenção, enfim. Basta ser eu mesmo, que eu sou um bom professor, tá? Então isso faz parte da minha natureza. E aí, meu irmão, esse tipo de gente, que é como eu, termina chamando a atenção do pior tipo de criatura do mundo, que são esses manipuladores narcisistas, entendeu? Por isso que eu falo, cuidado, meu irmão. Cuidado, meu jovem, né? Fico brincando, mas é muito sério, cara. Presta atenção. Eu pensei até em criar conteúdo sobre isso no meu canal, porque eu acho que é de utilidade pública, sabe? Talvez se eu tivesse despertado ou tido consciência disso tudo mais cedo, eu poderia ter me separado antes e poderia ter começado a minha vida de verdade muito mais cedo. Uma das coisas que me prendia
Era essa confusão. Eu não sabia lidar direito com a situação. Eu achava que estava com uma pessoa distraída, uma pessoa confusa, uma pessoa que excêntrica, sei lá, uma pessoa cheia de coisa. Mas não, era só uma pessoa sacana mesmo, que queria se aproveitar de mim ao máximo, entendeu? E me prender, mesmo que eu tivesse infeliz. Quando eu vi isso, eu fiquei muito assustado, na verdade, cara. O narcisismo é uma coisa assustadora, sabe? É uma coisa assustadora. Você vê como se estivesse com uma pessoa que você não conhece. Como se você tivesse sido enganado esse tempo todo. É a mesma coisa que você se casa com alguém. Eita, nem se eu devo estar falando esse assunto, mas enfim. Você se casa com alguém, você se casa com alguém, o que acontece? E você acha que a pessoa é fulana de tal, que enfim, gosta disso, gosta daquilo, que tem aquele perfil. Você acha que conhece a pessoa, você acha que se casou com a pessoa. Sabe aquelas histórias que você às vezes vê no Discovery Channel? Eu me casei com alguém e depois descobri que ele era. é, Descobri que ele era um espião cubano, tá? Eu vi a história dessa no Discovery Channel uma vez. Ah, eu casei com um cara e depois descobri que ele era um espião de Cuba. Ou seja, o cara nunca gostou da mulher, só se casou pra ter contatos. Era uma pessoa falsa que a mulher havia se casado, né? Com uma pessoa totalmente falsa. Então é essa sensação que você tem quando você tá com uma pessoa e você descobre que ela é narcisista. Porque você vê que todo o sofrimento que ela fez você passar foi de propósito. Todas as vezes que eu avisei, que eu pedi, não faça isso. Isso me faz eu me sentir mal, me faz sentir ameaçado, me faz eu me sentir humilhado. E ela fazia de novo, distraída. Não era distração, não. Ela fazia de propósito. E ela é uma sádica que se diverte com a sua dor. Entendeu? Então, quando você descobre isso, é tão aterrador, é tão assustador. Que você tá com uma pessoa. É como se você tivesse com uma pessoa estranha. Pior, como se você tivesse com uma pessoa realmente perigosa do seu lado. Sabe? Dá um certo pânico, velho. É bem difícil. É muito complicado. Então, cuidado, meu jovem. Preste atenção nos seus relacionamentos. Não, meu irmão. Hoje em dia, qualquer primeiro sinal de manipulação, qualquer frescuritezinha, é tchau. Eu nem saber mais não. Tenho mais paciência pra joguinho, não. Muito velho pra isso, sabe? Prefiro ficar sozinho. Melhor estar sozinho, melhor antes só do que mal acompanhado. Essa é a maior verdade. Antes só do que mal acompanhado, meu jovem, meu amigo. Tá, esse assunto já encheu um pouco a paciência. Isso não é nem o tema do livro. O livro é sobre misticismo, sobre experiências transcendentais, sobre projeção astral, sobre vida mitológica. Pô, eu tô notando agora que tem vários borrões, cara. Tem esse borrão aqui, tem esse borrão aqui.
Esse borrão aqui foi da outra vez, mas tem dois borrões sérios aqui. Tem que prestar atenção, tô meio emocional agora. Mas vamos prestar atenção, vamos terminar o serviço, fazer o trabalho direito. Aqui no frame, tá. O livro é sobre misticismo. Na verdade, eu não diria que é sobre misticismo, mas assim, as experiências místicas que o personagem passa, elas são uma espécie de portal, vamos dizer assim, que levam o personagem a vivenciar essa outra dimensão. No que ele tem contato com essa outra dimensão, ele passa a ter uma segunda vida, uma vida que não tem as limitações e os sofrimentos da primeira vida. Então, essa primeira vida, essa vida normal, essa vida comum do personagem, vai ser bastante sofrida, tá? Ele vai ter ali um contexto familiar bem desafiador, vai estar passando por problemas financeiros, vai estar passando por problemas emocionais, de relacionamento, e ele vai ter uma certa impotência, ele vai ter uma certa dificuldade de lidar com a situação, ele vai encarar da melhor forma possível, mas ele vai estar sofrendo bastante, tá? Por vários motivos. E quando ele se projeta, quando ele vai para outra dimensão, as coisas mudam um pouco de figura, porque ele não precisa obedecer mais às mesmas limitações. Ele tem maior liberdade de ação. Ele se sente livre para agir, para ser ele mesmo, tá? E no que ele vai agir, ele vai enfrentar desafios bem cabulosos assim, bem difíceis mesmo, e vai se tornar uma espécie de herói mitológico. Então, ele vai entrar em situações mágicas mesmo, místicas, de uma outra ordem, e essa experiência vai torná-lo um ser diferenciado, assim. Ele vai realmente se destacar nesse outro mundo. Ele vai conseguir um papel de importância, de relevância nesse outro mundo, tá? Então ele vai o que estava sendo negado a ele, o que ele não conseguia fazer ou realizar no mundo material, ele vai estar conseguindo no mundo espiritual. Então, no mundo material, ele está ali limitado, né? Por várias questões. E no mundo espiritual, ele vai ter essa liberdade, esse poder. Então, acho que não é. Vamos ver, para puxar realmente o tema da história, ele não é. Como é que eu posso dizer? Não pode se dizer que o tema seja sobre misticismo, mas como essa vida espiritual ela traz esse complemento à vida material, ela completa a experiência humana, ela traz algo de diferente, de transcendente, sabe? É muito interessante. Eu digo assim, é muito interessante.
Para mim é interessante, espero que para você seja também, tá? O tema é a dualidade entre a vida material e a vida espiritual. Não é só sobre misticismo em geral, né? É sobre a experiência transcendental e como ela se relaciona no cotidiano das pessoas. Eu diria que esse é o tema do livro. Tema meio um pouquinho complexo, talvez, mas o livro em si, ele não é tão difícil de ler, tá? Ele tem alguns trechos que são bem objetivos, principalmente na vida comum, do personagem. Ele é bem direto ao ponto, assim, sem muito floreio, tá? Ele não tem muito floreio, ele vai direto ao ponto, escrevendo ali os fatos do dia a dia comum. Mas quando chega no mundo espiritual, a coisa muda de figura, tá? Quando chega no mundo espiritual, o, a linguagem se torna mais densa, se torna mais rebuscada e se torna uma linguagem um pouco mais arcaica, tá? Essa linguagem arcaica. Ué, borrei de novo. Essa linguagem um pouco mais arcaica, ela vai combinar ali com o cenário, e justamente ele está indo para a Inglaterra do século XIX, tá? E aí tem um uso de linguagem que remete um pouco a essa época, tá? E ela pode ser bem rica, bem rebuscada, assim, uma linguagem também meio arcaica, meio clássica. Eu uso muitas referências eh, de ocultismo em geral, tá? Principalmente de ocultismo ocidental. Eu falo muito do simbolismo, principalmente alquimia, cabala. Então, quem conhece de cabala, quem conhece de alquimia, de simbolismo, de numerologia, de ocultismo, vai captar as referências. Mas, mas quem não conhece também vai poder curtir, tá? Ela só vai ter um contato ali, talvez um certo estranhamento com um ou outro termo que ele usar, mas nada que impeça a compreensão do texto, não. Né? Parte do texto ele é propositalmente meio obscuro, tá? Simbólico e alegórico. Eu uso imagens bastante fortes de vez em quando, mas a maioria dos simbolismos ele é comum à maçonaria, ele é comum à Rosa Cruz, ele é comum ao cristianismo. Então são imagens e símbolos que estão muito associados aí à nossa cultura ocidental. Então não vai ser nada demais também, né? Para quem já curte Harry Potter, outras obras que mexem um pouco com essa temática mágica, mística e tal. E assim, é uma obra de ficção, tá? Eu sempre vou estar lembrando aqui que é uma obra de ficção. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? E eu espero que todos gostem. Vamos começar com esse livro. Serão. Seriam contos, mas na verdade eu não posso chamar de conto, porque na verdade são vários episódios. Esses episódios são trechos longos, tá?
e eles são encadeados. Então, cada episódio, cada livro, eu tô chamando de livro, né? Cada livro, ele tem cerca de entre 10 e 20 capítulos, mais ou menos, tá? Então, esse livro, o primeiro livro se chama O Enigma Maçônico. Ele é bem carregado nessa questão do símbolo. Eita, fiz um negócio torto agora. Já tô ficando meio com sono, cara, eu acho. Eu tô desenhando troncho. Vamos lá, mais um pouquinho só. Deixa eu completar 1 hora. Eu tô achando de onde vem essa alface. Parecem umas alfaces, né? Não sei se essa alface pega daqui, pega de lá. Agora, o personagem, ele tem ali uma prática mística, tá? As meditações que ele faz, o negócio da projeção astral. Mas o principal é a projeção astral. O que acontece? A projeção astral ela é uma experiência muito interessante, cara. Muito curiosa, muito interessante. Por quê? Projeção astral, cara, o que que é a projeção astral? Vamos começar a entrar nesse assunto. Projeção astral. Por onde eu posso começar? Paz, projeção astral, o próprio nome explica, né, o que é autoexplicativo. Ele diz o seguinte: você está projetando o seu corpo astral. Como assim? Para entender a projeção astral, você tem que entender o que é o corpo astral. O primeiro passo. Então, eu acredito que o começo da conversa deve ser: o que é corpo astral? Primeiro, o que é corpo astral? Segundo, o que é plano astral? Porque o seu corpo astral, ele se projeta para onde? Ele se projeta para o plano astral, que é uma outra dimensão. Então você tem um outro corpo que vai para uma outra dimensão. Você tem um corpo físico que vive no plano físico. E você tem um corpo astral que se projeta para o plano astral. Isso é ABC, isso uma criança da alfabetização entende. Tá? Eu vou explicar como se eu estivesse explicando para uma criança de 10 anos. E olhe, e olhe que mesmo assim, as pessoas ficam assim, resistentes, né? Mas eu acho isso muito tranquilo, cara. Eu acho uma lógica enfim. Ah, corpo astral, existe ou não existe? Rapaz, eis a questão, cara, no que você acredita. Aí entra um assunto que realmente não tem como você convencer ninguém. Eu não quero ter esse trabalho de convencer a pessoa de que existe corpo astral. Não existe. Ah, meu irmão, eu sinceramente não tenho retórica suficiente para isso, tá? Tem gente que se dá esse trabalho, mas eu posso dizer para você, meu irmão, você não vai convencer nunca. Quem não acredita, você não vai convencer nunca, nunca você vai convencer uma pessoa que é 100% materialista. Nem perca o seu tempo. Você pode perder até a amizade. É mais fácil você perder a amizade de alguém do que você convencer. Então, se você tem um amigo que é materialista, deixa ele ser materialista, cara. Não tente convencê-lo, não.
É mais fácil você perder a amizade do que você convencer, tá? Eu falo também por experiência própria. Então não vou me dar o trabalho de querer provar um ponto de que existe corpo astral ou não, tá? Eu vou considerar que existe, eu só vou explicar o que é, tá certo? Só pode ser o único caminho, cara. Ah, porque evidências, ah, porque não sei o que lá, meu irmão. Se você quiser acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, não acredita. Então pronto, meu irmão. Viva aí a sua verdade e deixa eu viver com a minha, tá? Então não tô falando aqui para convencer ninguém de que existe ou não existe corpo astral, plano astral, projeção. Tô aqui para convencer ninguém, meu irmão. Só tô aqui para ajudar a esclarecer pessoas que querem saber sobre o assunto, certo? Beleza. Dito isso, vamos falar um pouco sobre projeção astral. Para você projetar o seu corpo astral, você precisa. Não que você precise, mas é bom você entender um pouco sobre o que é o corpo astral. O corpo astral ele é um corpo feito de energia, que ele habita o seu corpo físico. Ele está ligado ao seu corpo físico. Esse corpo astral ele é responsável por várias funções, principalmente por suas emoções e por a circulação de energia dentro do seu corpo, tá? Além do corpo astral, existem um outro corpo, vamos dizer assim, de energia, que ele é um corpo mais físico. Esse corpo de energia, ele é mais denso e ele está sempre preso ao plano, ao corpo físico. O corpo astral, ele é um corpo mais sutil de uma energia que pode se desprender do corpo físico, tá? Essa energia que se desprende do corpo físico, ela pode carregar a consciência. Então, o que acontece? A sua consciência, sua mente, ela viaja dentro desse corpo astral, dentro desse corpo de energia, tá? É como você está dentro do seu corpo físico, aqui no plano físico. A mesma consciência, o mesmo estado de vigília você tem em uma projeção astral. Então você está totalmente acordado, você está totalmente lúcido, você está totalmente consciente. Só que você está em um outro plano dentro de um outro corpo, tá? Então isso é muito comum, muito tranquilo, isso acontece com todo mundo, tá? Só que as pessoas geralmente não têm consciência desse desprendimento do corpo astral. O corpo astral ele se desprende toda noite quando vamos dormir, para que ele possa se recarregar, para que ele possa ter um trabalho aí de regeneração e por outros motivos também. O corpo astral ele se desprende do corpo físico. Aí o que acontece? Há a possibilidade de você estar consciente na hora da saída do seu corpo astral ou de você despertar a consciência quando você já está fora do seu corpo. Quando isso acontece, quando você tem consciência, você tem uma experiência muito vívida, muito intensa, tá? É, de uma outra realidade, de uma realidade espiritual, de uma realidade transcendente. Você tem uma euforia, cara, você tem uma sensação de liberdade incrível. Em primeiro lugar, você tá voando, né? O primeiro choque é você perceber que você voa. Então, o simples fato de você voar já é uma coisa miraculosa, já é uma coisa maravilhosa, já é uma coisa incrível. O fato de você não estar preso à gravidade e de você flutuar livremente, eu posso dizer a você uma das melhores sensações que um ser humano pode ter na vida, meu irmão. É uma delícia espiritual assim, cara.
indescritível, sabe? É algo muito bom, muito prazeroso. E pronto, a projeção astral é isso, é quando você desprende o corpo astral e você vai para outro plano de existência. A questão é a seguinte, cara, que o plano astral, ele não é uma dimensão unilateral, ele não é uma dimensão única, e estável, como é a dimensão aqui do plano físico. Não, o plano astral, ele na verdade é dividido em vários reinos, em vários. Chamar de reino é meio. O plano astral é dividido em várias dimensões. E essas dimensões elas têm uma certa hierarquia. Elas vão se tornando cada vez mais sutis na medida em que se afastam do plano material e vão se tornando cada vez mais densas na medida que se aproximam do plano material. Então, o plano mais denso é o plano material, é o plano da matéria. Então, não existe mais nada, não existe nenhuma realidade mais dura e crua e densa do que o próprio mundo material, tá? É claro, no mundo espiritual existem lugares que são lugares tenebrosos, que são lugares de energias pesadas e tal. Mas do ponto de vista vibratório, o mundo material é o mais denso, certo? E aí o que acontece? Você se projeta, cara, e aí você pode passar por várias experiências. Essas experiências elas são geralmente boas e construtivas, tá? Elas servem para sua evolução espiritual. Elas servem para você ter alegria, ter prazer de viver. Servem para você se divertir, para você ter prazer. Eu gosto muito de dizer isso, porque as pessoas dizem: "Ah, projeção astral é um negócio sagrado, é um negócio para ter uma missão espiritual, é um negócio, sabe? Tem um propósito maior, blá, 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 blá." Beleza, concordo com tudo isso. Concordo com tudo isso. Mas a projeção astral não é só isso. A projeção astral pode ser para você curar outras pessoas. A projeção astral. Eita, eu tô desenhando fora do negócio, mano. Foi mal, galera. Esse assunto. Quanto tempo eu passei desenhando fora, hein? A projeção astral pode servir para você curar outras pessoas, para você ajudar pessoas que estão passando por situações difíceis e tal. E pode ser só para você se divertir também. Projeção astral, cara, ela é uma coisa natural. Assim como o plano material serve para você fazer coisas sérias, trabalhos, curas, auxílio, você pode fazer tudo isso no mundo material. Mas no mundo material, você também pode jogar videogame, você também pode praticar um esporte, você também pode ter seus momentos românticos. E por que não no plano astral? Essa é uma das grandes polêmicas da minha abordagem, certo? Por que você não pode ter romances astrais? Como diria Belchior. Por que você não pode ter encontros românticos no astral? Por que você não pode ter videogame no plano astral? Por que você não pode ter filmes para assistir no plano astral? Por que você não pode ter experiências de realidade virtual no plano astral? Por que você não pode simplesmente entrar no modo jogo
Porque você não pode participar de um Battle Royale no plano astral. Tudo bem, pra mim isso tudo é possível, cara, porque eu já passei por isso. Uma das coisas, ó, o celular até tocou, dizer, meu irmão, cala a boca. Mas, cara, eu vou falar, meu irmão, uma das experiências mais interessantes que eu já passei no plano astral foi o Battle Royale, cara. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma história em quadrinhos. Mas vai chegar a parte que eu vou botar isso no livro, tá? Battle Royale, meu irmão, você tá de brincadeira? Você se projeta para o plano astral e lá, se der, tá registrada já, viu? Você, você se projeta para o plano astral e lá, o que que acontece? Você é colocado no Battle Royale, meu irmão, para você combater contra outras pessoas que estão se projetando. Por quê? Por esporte, por diversão, só para ver quem é o melhor, para ganhar um prêmio. Não importa o motivo. Alguém se importa com os esportes que são feitos aqui na Terra? Por que você faz esporte na Terra? Por que você não pode fazer esporte no plano astral? Jogar jogos. Então, Battle Royale é um negócio recorrente, cara. Eu já passei por várias experiências de Battle Royale no plano astral. E você vai combater, às vezes com uniforme. Eu não sei se vocês já viram um, um anime, cara, que se chama Gantz. Gantz é um anime muito interessante. Quando você. É um mangá, né? É um anime também. Aí, quando você morre, você é teletransportado. Primeiro você morre de alguma maneira. E aí você é teletransportado para uma sala onde várias pessoas também morreram e foram transportadas para aquela sala. E você tem que colocar uns uniformes futuristas lá, usando as armas. E você é jogado para lutar contra alienígenas em uma certa parte do mapa. Se você tentar sair daquela parte do mapa, sua cabeça explode. E aí você é forçado a lutar contra os alienígenas ou morrer, né? Lutar lutar ou morrer, matar ou morrer. E aí, pronto, eu tive uma experiência de Battle Royale que ela foi bem parecida com Gantz, cara. Não foi tão cruel, mas assim, eu tava num cenário que parecia um cenário construído, um cenário. Parecia uma ruína. Parecia não, era a ruína de uma cidade. Sabe aquelas cidades meio abandonadas, assim, cidade meio em ruína, que parece que teve uma guerra, alguma coisa assim. E aí pronto. A missão era todo mundo lutar um contra o outro, o último que sobrevivesse ia ganhar o prêmio, tá? E tinha um cara que era o grande desafio, né? O grande cara fortão que ficava lá no alto do prédio, uma sombra lá, uma silhueta de um cara com uma espada, com uma katana gigante, assim, sabe? E o cara lá paradão. Eu disse, meu irmão, esse cara tá parado, bicho, lá em cima, lá no prédio, lá distante. Eu vou chegar lá, eu vou matar esse cara, meu irmão, vou ganhar o prêmio, pá, 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 pá. E aí eu comecei a andar pelo meio da cidade e eu vi que eu tava com um uniforme. Todo mundo tava com o mesmo uniforme. Um uniforme parecido com o de Gantz. Agora a diferença era a seguinte, era que o uniforme de Gantz é um colã preto, tá? Um colã preto meio futurista, assim, sabe essas roupas, esses trajes de batalha meio futuristas, assim, uns colã com uns detalhes, assim. Parecia coisa de anime, cara. Ai, ai. E aí o que acontece? É... Eu fui.
E eu percebi que todo mundo tinha uma abraçadeira. Nessa abraçadeira tinha o país, cara. Tinha o país no braço, na abraçadeira de cada pessoa. E no meu tinha o do Brasil, tá? Eu tava com a abraçadeira do Brasil e tinha um cara com a abraçadeira da Inglaterra, tinha um cara com a abraçadeira do Japão e o resto eu não lembro, tá? Os outros países eu não lembro. Os únicos países que eu lembro de ter visto mesmo no braço da galera foi Inglaterra e Japão, tá? E, e aí vamos lá. E cada um tinha uma arma, um poder especial, alguma coisa assim. E eu não usava armas. Eu era lutador. Eu era como um lutador que usava as mãos livres, tá? Eu projetava energia, eu lutava com a mão limpa, eu não usava arma. Eu lembro que tinha um cara com um arco, tinha um cara com um martelo, um machado, sei lá o que era, mas eu não tinha armas, eu era na mão, eu lutava na munheca. E aí pronto, cara, aí chegou o cara, o primeiro cara na minha frente, que era o cara da Inglaterra. Eu digo agora que eu vou descer o supapo nesse gringo, vamos nessa. E aí eu dei uns socos no cara, foi bem fácil de matar, na verdade. Esse aí era fraco. E, e eu dei uns socos no cara, agarrei o cara. Vai parecer bem engraçado, tá? Mas tudo bem. A gente já chegou até aqui. Mas eu peguei o cara, eu dei um agarrão no cara, como se fosse o Zangief, tá ligado? E eu dei um agarrão no cara e dei um pilão giratório, meu irmão, no cara. Não, não foi giratório, não. Mas eu peguei e dei um pilão, cara. Eu pulei com ele assim no braço, desci ele debaixo da perna e pum! Sentei em cima, né? E dei um pilão no cara, logo pra ensinar como é que se faz com um gringo. Aí, aí continuou a luta. Teve um outro cara com um arco que eu tive que fugir. Aí vai, luta vem. Eu sei que esse grande espadachim que tava lá em cima, ele é vencido. Ele entra na luta com mais de um lá e termina sendo vencido. Eu fico escondido por um tempo. Tem um pessoal que fica escondido, mas depois é encontrado, termina morrendo. E vai. E demora, cara. É uma experiência demorada. Pô, foi mais de uma hora dentro do sonho, tá? No caso, projeção, né? E aí o que acontece? Quando chega nos finalmente, só sobra eu e outra pessoa. Outra pessoa, eu e uma menina. Eu não lembro a nacionalidade dela, tá? Não lembro a nacionalidade dela. Mas só sobra eu e outra pessoa, uma mulher, né? Uma moça. Eu digo que, desgraçada, vamos nessa, vamos lutar. Aí eu tento lutar contra ela, mas eu não consigo. É muito difícil, sabe por quê? Porque ela consegue transformar o corpo dela em geleia. Ela consegue transformar o corpo dela. Esse é o poder especial dela. Ela consegue transformar o corpo dela em geleia, tá? Então, assim, por mais que eu seja bom em agarrar, eu não consigo segurá-la. Ela é muito escorregadia. E eu tento lutar, mas ela sempre consegue ser mais escorregadia. E eu nunca consigo acertar o golpe. E eu termino ficando cansado. E dou uma investida mais forte, mais brutal, meio desesperado. Ela se desvia, me empurra, sei lá o que faz, que eu termino caindo numa poça d'água lá. E aí eu perdi, certo? Aí eu perdi, tirei segundo lugar. Engraçada, mulher geleia. Essa mulher geleia eu encontrei ela depois em outra história, mas depois eu conto. Aí pronto, essa mulher geleia ganhou a desgraçada. Quando ela ganhou a luta, eu tenho tudo isso anotado, cara. Tem muito mais detalhes nessa história, mas tudo bem.
Quando ela ganhou a luta, pouco depois que ela ganhou a luta, aparece uma figura, cara. Uma mulher poderosa, assim, bonita, sabe? Imponente, toda poderosa, com um vestido vermelho, assim, sabe? Todo adornado, cheio de pirulas e tal, cheio de rendas. Um negócio parece meio de época, assim. Mas parecia mais realmente com um personagem de anime, cara. O personagem de um jogo, de um JRPG, assim, sabe? Aí, aí ela chega e disse assim. Ela chega e diz assim: Aqui está. E ela abre um portal assim. Eu não lembro se ela pergunta. É porque eu não lembro que eu anotei. Tá tudo anotado, tá? Eu sei que ela termina abrindo um portal. E ela diz assim: Aqui está, Alice. Aqui está o seu País das Maravilhas. Pode ir. Então era como se a recompensa da vitoriosa, né, que ela aparece como uma menina jovem, assim, um adolescente. A recompensa da vitoriosa era essa, era ir para um lugar, um paraíso, um país das maravilhas, sei lá. Sei que a mulher Fortuna lá, que parece que é a dona do jogo, ela diz assim: Aí está, pode ir para o seu país das maravilhas. Eu acho que ela não diz Alice, ela diz aí, ela diz assim: Aí está, pode ir para o seu país das maravilhas. E ela abre um portal vermelho assim, brilhante, sabe? Meio rubi assim, uma energia girando e tal. E aí foi isso, cara. Eu perdi. Se eu tivesse ganho, talvez eu teria ido para o meu país das maravilhas. Como será o meu país das maravilhas? Nem eu sei, não quero nem pensar. Mas eu perdi. Perdi dessa vez. Teve um outro Battle Royale. Tiveram mais uns. Esse, na verdade, foi o segundo Battle Royale. Foi mais evoluído. O primeiro foi um pouco mais simples. Foi um pouco mais simplório, tá? E eu lembro que eu tive uma experiência de projeção astral em que. É porque é o seguinte, cara. Vamos abrir a nossa mente. Vamos abrir a mente. Eu já tô quase terminando aqui a moldura. A gente já passou de uma hora. Eu não sei quem vai estar, quem vai assistir isso comigo. Aproveitar que eu tô falando aqui alto, conversando. É o seguinte, meu brother. Eu tive uma experiência que se chama Encerrando o Cenário. Encerrando o Cenário é uma experiência muito interessante e ela acontece antes do Battle Royale. Como é que é Encerrando o Cenário? Encerrando o Cenário é o seguinte: eu vou até uma feira, uma feira, projeção astral, tá? Não é sonho, não. Eu chego nessa feira e tem várias coisas para vender, parari pararó. Tipo uma feirinha de bairro, assim, uma feirinha de artesanato. E chega um momento em que tem que acabar. Acabou, vamos encerrar o cenário, todo mundo vai para casa, não sei o quê. Entendeu? E aí tem uma hora que eu olho assim, todo mundo foi embora. Isso parece além da imaginação, cara, mas tudo bem. Que todo mundo vai embora. E só sobra uma senhora, uma velhinha, tudo vai embora e tudo fica pintado de branco de repente. E aí só sobra uma velhinha sentada na mesa, numa mesa bem no meio da feira. Uma velhinha bem baixinha, cara. Toda de branco também, tá tudo branco. É como se tudo fosse pintado de branco de repente. Aí eu disse assim, ué, acabou o cenário, já encerrou o cenário. Mas eu tinha acabado de chegar.
Aí só tinham sobrado. Aí sobrou eu, uma moça e outro cara nesse cenário. Tava fechando. Aí eu digo, já acabou. Você havia prometido uma outra coisa. Você havia prometido uma experiência melhor, não sei o quê. E é como se realmente alguém que é responsável pela criação dos cenários dos sonhos, tá? Agência de sonhos. Vamos entrar em agência de sonhos daqui a pouco, tá? Mas tudo bem. É como se houvesse uma equipe que ela é responsável por criar os sonhos, tá? E essa equipe não tivesse entregando o que havia prometido. Aí eu reclamo, eu digo, pô, era pra ter feito uma coisa melhor aqui, é só essa feira sem graça. É só isso mesmo que tem. Aí eu tenho uma ideia. Aí eu digo assim, como sobrou eu e essa moça e esse cara, vamos fazer um Battle Royale. Vamos lutar um contra o outro e aí vamos ver o que acontece. E aí eu comecei a lutar, eu comecei a brincar, né, fazer umas posturas de luta. E a menina começa a também entrar na brincadeira, fazer umas posturas de Kung Fu, a lutar assim, brincar de lutar. E eu entro também, e o cara também. A gente fica nessa brincadeira, né, fazendo pose de luta, como se fosse fazer um Battle Royale. Aí, dito e feito. Aí o sonho acaba ali, e o sonho não, a projeção astral acaba ali, e alguns dias depois acontece o Battle Royale de verdade, com o cenário todo construídozinho bonitinho, com os inimigos, todo mundo com uniforme, com a bandeirinha no braço. O pessoal caprichou, cara, depois. É como se houvessem fabricantes de sonho. Com essa eu vou encerrar aqui esse papo aqui, porque senão a gente já vai entrar numa conversa muito avançada. É como se existissem fabricantes de sonhos, pessoas que são responsáveis por construir cenários para você viver os seus sonhos, tá? Ou ter experiências de projeção. Então, assim, eita, eu terminei molhando de novo. Tô falando, esse é um assunto que eu adoro, cara. É como se existissem fabricantes de sonhos e pessoas que são responsáveis por fabricar esses sonhos para os outros. Então, quando você tem um sonho muito bonito, uma experiência de projeção astral, que você está num lugar muito. Acontece alguma coisa muito significativa, tem duas opções. Ou aquilo está realmente acontecendo daquele jeito, ou aquilo dali é um cenário pronto, montado, como um teatro, para você vivenciar uma. Para você ter uma certa experiência emocional, para você ter um aprendizado e tal. Né? Como você participar de um RPG, ou você participar de uma peça de teatro como ator, às vezes você entra no teatro sem saber que você está num teatro. É tipo um reality show. É tipo um show de Truman, assim, um reality show que você não sabe que está dentro do reality show. Mas é todo um cenário montado. Mais ou menos isso. E tem equipes responsáveis pela criação desses cenários, que são os fabricantes de sonhos. Tá? Eu chamo de fabricantes de sonhos. E tem essas equipes, elas se organizam em agências de sonhos. Então tem agências de sonhos, eu chamo de agência de sonhos, né? Eu não sei como é o nome. Que são como equipes que se reúnem ou que têm a responsabilidade de criar cenários, criar cenas, criar situações em que você possa passar por essas experiências. Uma dessas experiências é justamente o Battle Royale. Que eu adoro e que eu participei algumas vezes e que eu espero voltar. Tá? E é isso aí, pessoal. Essa é a loucura da projeção astral, uma loucura maravilhosa. Na próxima, nós vamos encerrar fazendo essa capitular aqui. Por hoje a gente está encerrando, já fizemos bastante. Valeu, pessoal. Até mais.